Quem é Sofia Beatriz Monteiro e por que ela está nesse documento? Porque tudo que você tentou tirar de mim agora pertence a ela. Ela é minha filha? Você vai descobrir tarde demais. O cheiro de papel recém-impresso e o ar-condicionado regulado demais para uma tarde de março em São Paulo formavam uma combinação que Beatriz Monteiro conhecia bem. Era o cheiro de decisões irreversíveis. Ela sentou na cadeira de couro, bege do cartório do 5º ofício de notas, sem tirar o casaco, os ombros retos, a bolsa preta no colo como se fosse um escudo que ela não pretendia usar. Do outro lado da mesa longa, Rafael Monteiro virou a xícara de café já fria entre os dedos, sem bebê-la. Ele estava impecável, como sempre. Terno cinza chumbo, gravata azul marinho, o cabelo escuro penteado para o lado com aquela precisão que Beatriz tinha admirado tanto no começo e que agora lhe parecia apenas mais uma forma de controle. Ao lado dele, a advogada da família Monteiro, Dra. Fernanda Roque, revisava os documentos pela terceira vez, com a concentração de quem espera encontrar uma armadilha, mas sabe que não vai encontrar nenhuma. E um pouco atrás, apoiada na moldura da janela como se tivesse direito de estar ali, estava Isabela Carvalho. Ela usava um vestido verde esmeralda que parecia caro demais para uma segunda-feira de cartório, e os olhos castanhos claros dela passeavam pela sala com a satisfação de quem está assistindo ao fim de um jogo que jogou a tempo. Beatriz não olhou para ela. Não precisava. O escrivão, um homem de uns 50 anos com óculos de armação grossa e uma marca de caneta no dedo indicador da mão direita, organizou a pilha de documentos à sua frente e carregou a garganta antes de falar. Então podemos começar. Temos aqui o instrumento de renúncia patrimonial voluntária referente à partilha de bens do casamento entre Rafael Augusto Monteiro e Beatriz Cordeiro Monteiro. A senhora Beatriz declara, em pleno gozo de suas faculdades mentais e sem qualquer coação, o escrivão pausou aqui, como fazia sempre, como mandava o protocolo. Sem qualquer coação, que renuncia à sua parte nos seguintes bens comuns. Ele começou a listar: o apartamento nos Jardins, a casa no litoral de Ubatuba, as ações preferenciais da Monteiro Participações S.A., o veículo de luxo registrado em nome do casal, a conta poupança conjunta. Eram 7 anos resumidos em itens numerados. Rafael não tirou os olhos dela em nenhum momento. Beatriz sabia o que ele estava esperando. Que ela hesitasse, que ela chorasse, que ela pedisse mais tempo, ou que mandasse seu próprio advogado intervir com alguma última tentativa de negociação. Era o que Isabela esperava também. Ela podia sentir isso sem olhar, sentir o campo magnético da expectativa que a outra mulher irradiava. O que nenhum dos dois esperava era a quietude. Beatriz abriu a bolsa, tirou uma caneta própria, de metal prateado, e a apoiou sobre a mesa com um estalo suave. Dra. Fernanda olhou para a caneta como se fosse um objeto suspeito. Rafael endireitou ligeiramente a coluna. Antes de assinar, disse Beatriz, e sua voz saiu mais clara do que qualquer um naquela sala esperava, sem a rachadura que os 7 anos anteriores poderiam ter justificado. Eu gostaria que o senhor lesse em voz alta o nome do beneficiário da cláusula de transferência hereditária. Está na página 4, parágrafo 2º. Silêncio. Dra. Fernanda virou para a página 4 com um movimento brusco de papéis. Rafael se moveu na cadeira. O escrivão, acostumado a surpresas de último minuto em cartórios, não demonstrou nada no rosto, apenas localizou o parágrafo e o leu em voz pausada, como mandava o protocolo. A beneficiária dos direitos hereditários decorrentes desta renúncia é uma pausa técnica. Sofia Beatriz Monteiro, nascida em 14 de setembro de 2022, portadora do registro de nascimento número. O escrivão continuou lendo os números, mas Beatriz não os ouvia mais. Ela estava olhando para Rafael. E Rafael estava olhando para ela como se nunca tivesse visto aquele rosto antes na vida. A caneta de metal prateado desceu sobre a linha pontilhada da página e deslizou com uma firmeza que não tremia. Beatriz assinou com a letra redonda e inclinada que usava para documentos formais, a mesma letra que estava nos cartões de aniversário que mandou para a mãe dele por 6 anos, nos bilhetes que deixou na geladeira nos primeiros anos de casamento, na lista de compras que ninguém nunca comprou direito. Ela apoiou a caneta sobre o documento assinado e ergueu os olhos para Dra. Fernanda. Está tudo em ordem? A advogada tinha os lábios levemente abertos. Ela olhou para Rafael, que ainda não tinha falado nada. Então virou para o escrivão. Pode nos dar um momento? Claro, disse o homem.
e levantou com a naturalidade de quem já viu cenas piores naquela mesa. Quando a porta fechou, Rafael se moveu. Ele não se levantou. Inclinou o corpo para a frente, os cotovelos na mesa, a voz baixa e tensa como um cabo de aço prestes a arrebentar. Beatriz, quem é essa criança? Ela guardou a caneta na bolsa. Com calma. Você ouviu o escrivão, disse ela. O nome está no documento. Você mesmo pediu que eu assinasse esse documento. Eu sei o que está no documento. A voz de Rafael subiu meio tom e ele a controlou visivelmente, como fazia quando não queria que alguém fora da família Monteiro soubesse que ele havia perdido o controle. O que eu quero saber é quem é Sofia Beatriz Monteiro e por que o nome dela está nesse papel. Do canto da sala, Isabela deu um passo à frente. A voz dela era mais fina do que a de Beatriz, afinada para soar preocupada quando queria. Rafael, eu acho que precisamos verificar se esse documento é válido. Pode ser uma manobra para... Ela hesitou o tempo certo. Complicar o processo. Beatriz finalmente olhou para ela. Apenas por um segundo. O suficiente para que Isabela soubesse que tinha sido vista, pesada e considerada irrelevante. O documento é absolutamente válido, disse Beatriz, voltando os olhos para Rafael. Eduardo Sampaio é meu advogado há 2 anos. Ele revisou cada parágrafo. A cláusula hereditária foi inserida dentro das disposições legais do artigo 1829 do Código Civil, em conjunto com o artigo 1845, que trata dos herdeiros necessários. Sofia é herdeira necessária. A renúncia que você me pediu para assinar não anula os direitos dela, apenas transfere para ela o que seria meu. Rafael ficou parado. Beatriz reconheceu aquela expressão. Era a mesma que ele tinha quando o conselho da empresa apresentava um relatório com números que ele não esperava. A mente dele funcionava rápido. Ela sabia disso, mas precisava de 3 ou 4 segundos para recalibrar quando o terreno mudava sem aviso. Você não tem filhos, disse ele, e havia na voz dele algo que não era raiva, não ainda. Era mais parecido com desorientação. Nós não temos filhos, Beatriz. Ela levantou da cadeira. Ajeitou o casaco. Pegou a bolsa. Você não tem filhos, corrigiu ela, com a gentileza discreta de quem está fazendo uma distinção importante. Eu tenho uma filha. E ela saiu antes que qualquer um naquela sala encontrasse as palavras certas para a resposta. A chuva começou enquanto Beatriz esperava o Uber na calçada em frente ao cartório, uma garoa fina e teimosa que São Paulo lançava sobre março, como se a cidade também precisasse de um motivo para ficar cinza. Ela não abriu o guarda-chuva que estava na bolsa. Deixou a garoa pousar no cabelo escuro, nos ombros do casaco de lã cinza que comprou 2 invernos antes, quando ainda achava que a vida no 12º andar do edifício Monteiro era permanente. O celular vibrou 2 vezes. Ela olhou a tela. Eduardo Sampaio. Atendeu. Está tudo bem? A voz do advogado tinha aquela qualidade seca e eficiente que ela apreciava, sem drama desnecessário. O documento foi assinado, disse ela. O nome foi lido. Uma pausa curta. Rafael reagiu como eu esperava? Pior. Ela viu o carro preto dobrar a esquina, mas dentro dos limites. Ele não ia fazer escândalo em cartório. E Fernanda Roque? Vai contestar. É o que você me disse que aconteceria. Sim. Eduardo respirou fundo. Beatriz, a partir de agora eles vão cavar. Vão querer saber tudo sobre Sofia, onde ela mora, com quem, o estado de saúde, a escola, a rotina. Você está preparada para isso? O Uber parou na sua frente. Ela abriu a porta traseira e entrou, fechando-a antes de responder, numa voz baixa o suficiente para que o motorista não captasse mais do que o tom. Estou preparada desde o dia em que registrei o nome dela, disse ela. O que eu não estava preparada era para que Rafael me pedisse para assinar exatamente aquele documento. Isso foi. Ela procurou a palavra certa. Conveniente. A sorte às vezes trabalha com a gente, disse Eduardo. Não foi sorte, disse ela. Foi ele sendo exatamente quem sempre foi. Previsível quando está seguro demais. Ela desligou e encostou a cabeça no banco enquanto o carro avançava pelo tráfego lento da Avenida Paulista. Em algum lugar ao norte da cidade, numa clínica pequena do bairro do Santana com plantas no corredor e uma enfermeira chamada Conceição que sempre guardava balinhas de hortelã no bolso do jaleco, Sofia Beatriz Monteiro dormia a sesta das 2 da tarde no berço azul do quarto 4, com 2 anos e quase 6 meses de idade e completamente alheia
ao fato de que seu nome tinha sido lido em voz alta num cartório do paraíso naquela tarde de março. Beatriz fechou os olhos. Tinha começado. Mas voltar ao começo exigia voltar a um outro março, 7 anos antes, quando ela tinha entrado na sede da Monteiro Participações S.A. para uma entrevista de emprego para a vaga de analista de projetos culturais, com o portfólio debaixo do braço e a convicção de que não ia conseguir porque as empresas daquele porte nunca contratavam pessoas que estudaram em universidade pública para cargos que importavam de verdade. Ela tinha conseguido. E Rafael Monteiro, que naquela época ainda assinava os e-mails como gerente de desenvolvimento estratégico e não como CEO, tinha aparecido na sua mesa no segundo dia de trabalho para perguntar o que ela achava do projeto de parceria com o Museu de Arte Moderna, que estava parado fazia 3 meses por falta de alguém que entendesse que burocracia cultural, burocracia corporativa, falavam línguas diferentes. Ela tinha explicado, ele tinha ouvido. 2 anos depois, eles se casavam numa cerimônia pequena no sítio dos avós dele no interior de Minas, com 40 pessoas, sem a pompa que a família Monteiro teria preferido, e Beatriz tinha achado que aquilo significava que ele era diferente dos outros homens da família. Tinha levado mais 2 anos para entender que ele era diferente apenas nas bordas. No centro, havia o mesmo núcleo compacto de certeza, de que ele sabia o que era melhor, de que as escolhas dele eram lógicas e, portanto, corretas, de que quem não concordava estava errado ou era movido por emoção. E havia Isabela, que apareceu no 3º ano de casamento como consultora externa de imagem corporativa, com um currículo impecável e os olhos castanhos claros que sabiam exatamente onde pousar para parecer inocentes. Beatriz não descobriu nada explosivo. Não houve flagrante. Houve algo mais difícil de nomear. Uma erosão. As jantinhas de trabalho que viraram hábito, as mensagens que Rafael apagava não porque escondesse, ele diria, mas porque não gostava de acúmulo digital. O jeito como ele começou a repetir, em conversas sobre o futuro deles, frases que soavam como Isabela e não como ele. Ela pediu conversa. Ele disse que ela estava imaginando. Ela pediu terapia de casal. Ele foi 2 vezes e achou ineficiente. Ela propôs uma viagem. Ele cancelou porque surgiu uma reunião importante. E então, num outubro chuvoso do ano anterior, ela foi ao banheiro às 3 da manhã e encontrou uma mensagem aberta no celular de Rafael, que ele tinha esquecido na bancada da pia. Ela não leu a mensagem, não precisou. Viu o suficiente no nome do contato e no horário do envio para entender que não era sobre trabalho. Ela voltou para a cama. Ficou deitada no escuro com os olhos abertos por 2 horas. E então tomou uma decisão que não tinha a ver com vingança, não exatamente. Tinha a ver com Sofia, que dormia 2 andares abaixo, na casa da tia materna onde Beatriz a tinha deixado por uns dias e que viraram semanas e depois meses, enquanto ela descobria como jogar em um tabuleiro que ela ainda estava aprendendo a enxergar. Ela ligou para Eduardo Sampaio no dia seguinte. O que poucas pessoas sabiam sobre Beatriz Cordeiro Monteiro, e que as poucas que sabiam guardavam por razões diferentes, era que ela tinha uma memória de trabalho excepcional para padrões. Não era fotográfica. Ela esquecia rostos, esquecia números de telefone, esquecia às vezes onde tinha colocado as chaves. Mas se você lhe mostrasse um sistema, qualquer sistema, ela enxergava onde as engrenagens encaixavam e onde deixavam folga. Era isso que a tornava boa na análise de projetos culturais, boa para entender como uma instituição pública e uma empresa privada podiam falar a mesma língua sem que nenhuma das duas abrisse mão do que importava de verdade. Foi esse mesmo olho que ela voltou para o casamento quando parou de tentar salvá-lo e começou a tentar entender o que, exatamente, estava se desfazendo. A Monteiro Participações tinha 3 grandes blocos de ativos: imóveis, participações societárias e um fundo de investimento familiar que remontava ao avô de Rafael, seu Arthur Monteiro, morto 2 anos antes com 83 anos, e a convicção de que dinheiro de família devia ficar em família. A testamentaria do seu Arthur tinha ficado sob guarda de Helena Monteiro, mãe de Rafael, e tinha sido parcialmente resolvida, exceto por uma cláusula que o próprio Rafael não sabia que existia porque o avô a tinha inserido com a discrição de quem sabe que dinheiro e transparência raramente convivem bem. Beatriz soube da cláusula por Helena, não de forma direta. Helena Monteiro não era mulher de entregar nada de forma direta, era mulher de deixar uma pasta sobre a mesa da sala de jantar
e sair para regar as orquídeas por tempo suficiente para que a pessoa certa folheasse o que precisava folhear. Tinha acontecido numa visita que Beatriz fizera à casa da sogra em Higienópolis, já depois de descobrir sobre Isabela, numa tarde de novembro, em que a luz dourada entrava pelas venezianas da sala e a pasta era parda, sem identificação na capa. Dentro dela, entre outros documentos, havia uma cópia do testamento de Arthur Monteiro com uma adenda manuscrita, autenticada em cartório, que estabelecia o seguinte: em caso de dissolução do casamento de Rafael, com subsequente existência de herdeiros diretos do casal, os bens imóveis do espólio do avô, que ainda não tivessem sido formalmente transferidos ao nome de Rafael, passariam a pertencer a esse herdeiro, não a Rafael. A lógica do velho era simples e torta ao mesmo tempo. Ele não queria que o dinheiro da família saísse da família por causa de uma separação, mas também não confiava que Rafael, se casasse de novo, cuidaria dos interesses de eventuais filhos do primeiro casamento. Beatriz leu a cláusula 2 vezes. Então dobrou a pasta e colocou exatamente onde estava quando Helena voltou das orquídeas com as mãos levemente úmidas e perguntou se ela queria mais café. Sim, disse Beatriz. Por favor. Elas não falaram sobre a pasta, mas quando Beatriz saiu, já na porta do elevador do prédio de Higienópolis, Helena disse algo que ficou com ela durante semanas. Beatriz, eu espero que você tenha se preparado para o que está chegando. Não era ameaça, era orientação. E Beatriz, que conhecia a diferença, tinha ido embora com o elevador descendo e a cabeça construindo a primeira versão do que se tornaria, meses depois, aquele documento assinado num cartório do Paraíso numa tarde de março com garoa fina e ar-condicionado regulado demais. O Uber a deixou num cruzamento a 3 quarteirões da clínica. Ela preferiu caminhar o resto, mesmo com a garoa, porque precisava de 3 minutos sem tela, sem vibração, sem a voz de ninguém. A clínica se chamava Instituto Bem-Estar Infantil e tinha um letreiro discreto na porta, azul claro com letras brancas, que a primeira vez que Beatriz viu, tinha-lhe parecido gentil de um jeito que as coisas grandes raramente conseguem ser. Ela abriu a porta e o aroma familiar do corredor tomou conta dela. Antisséptico suave, café passado na copa dos funcionários, o cheiro específico de uma sala de espera onde crianças ficam por tempo suficiente para deixar rastro. Conceição estava na recepção, de jaleco branco com um bordado de elefantinhos no bolso que ela mesma tinha feito, e sorriu quando Beatriz entrou. Ela acabou de acordar da soneca, disse a enfermeira. Tomou toda a vitamina hoje, sem fazer beiço. Beatriz sorriu de verdade pela primeira vez desde que acordou naquela manhã. O quarto 4 ficava no final do corredor, com uma janela que dava para um jardim pequeno, onde havia um pé de ipê que estava ainda sem flores naquela época do ano. Sofia Beatriz Monteiro estava de pé no berço, agarrada nas grades com os 2 punhos, o cabelo escuro encaracolado em desalinho de soneca, os olhos pretos olhando para a porta com a paciência imperfeita de 2 crianças que ainda não sabe que esperar é uma coisa que se aprende. Quando viu Beatriz, abriu um sorriso que era inteiramente dela, não herdado de ninguém que Beatriz conseguisse identificar, e estendeu os 2 braços com aquela demanda direta e sem margem de interpretação que só crianças pequenas conseguem ter. Beatriz entrou, pegou Sofia no colo, sentiu o peso familiar dos quase 13 quilos da menina se acomodar contra o seu ombro e ficou parada no meio do quarto por um tempo que não mediu. Mamãe, disse Sofia, com a voz ainda grossa de sono. Oi, meu amor, disse Beatriz. Eu sei, eu sei. Lá fora, a garoa de março continuava. Dentro do quarto 4 do Instituto Bem-Estar Infantil, nada do que tinha acontecido naquela tarde no cartório do Paraíso ainda tinha chegado. Por enquanto, 2 meses antes da tarde de março no cartório, São Paulo tinha decidido fazer de janeiro um lembrete de que era cidade tropical e, portanto, não devia nada a ninguém em matéria de calor. O termômetro bateu 37 graus na segunda semana do mês e o escritório de Eduardo Sampaio no 5º andar de um prédio da Rua Consolação não tinha janela que abrisse, apenas um ar-condicionado de janela que roncava como um animal satisfeito e entregava frescor suficiente para trabalhar sem que ninguém desmaiasse. Beatriz tinha chegado 10 minutos antes da hora marcada, como sempre, e estava sentada numa cadeira de plástico moldado na antessala, quando Eduardo abriu a porta do escritório interno com um copo de água para ela e um processo volumoso embaixo do braço para ele. Eduardo Sampaio tinha 52 anos.
e o tipo de rosto que não deixava rastro na memória se você o encontrasse num elevador, mas que virava extremamente preciso na sua cabeça no momento em que ele começava a falar sobre direito de família. Era magro, de cabelos grisalhos cortados rentes, e usava sempre ternos de corte simples que podiam ter custado 500 ou 5.000 reais sem que fosse possível determinar. O que Beatriz apreciava nele não era essa descrição, era outra coisa. Ele nunca a tinha feito sentir que a situação dela era extraordinária, porque ele tratava cada situação como se fosse solucionável, independentemente do tamanho do obstáculo. Ela tinha chegado até ele por indicação de uma amiga de faculdade, Renata, cujo divórcio complicado de um empresário do setor imobiliário, Eduardo, havia conduzido com uma eficiência que a amiga descreveu como quase anticlimática, o que era exatamente o que eu precisava. Na primeira reunião, Beatriz tinha contado tudo. A cláusula no testamento de Arthur Monteiro. Sofia, a existência de Sofia, que era real e documentada e que Beatriz tinha mantido fora do radar da família do marido, por razões que ela precisou de 3 páginas de anotações de Eduardo para articular de forma coerente, porque as razões eram emocionais e legais em proporções que ela mesma ainda estava calibrando. O relacionamento de Rafael com Isabela, que ela não tinha como provar formalmente, mas que era o pano de fundo de tudo que estava acontecendo. E a pressão crescente da família Monteiro, que tinha começado a chegar na forma de ligações da DRA. Fernanda Roque pedindo que Beatriz cooperasse com a dissolução amigável do casamento. Eduardo tinha ouvido tudo. Depois tinha bebido um gole de água, e então tinha dito: a cláusula do avô é real e é executável se os requisitos dela forem cumpridos. Isso é o começo de uma estratégia, não o fim. Quais são os requisitos? Ela tinha perguntado. Primeiro, Sofia precisa estar registrada como filha do casal, não apenas de você. Isso está resolvido? Beatriz balançou a cabeça. Registrei como Monteiro. O pai consta em branco no registro original, mas eu tenho a documentação do teste de paternidade que fiz sem o consentimento de Rafael, usando uma amostra que coletei legalmente. Eduardo piscou uma vez. Como? Um copo de água que ele deixou no carro. Há 2 anos. Eu levei a uma clínica especializada em São Paulo. O advogado ficou olhando para ela por um segundo, e então, pela única vez que ela viu isso acontecer em 2 anos de trabalho juntos, ele esboçou algo que era quase um sorriso. Certo, disse ele. Isso resolve a questão da paternidade. Segundo requisito, a dissolução precisa ser formal, não apenas uma separação de fato. Rafael precisará entrar com o pedido, ou vocês precisarão assinar algum documento formal. Ele vai entrar com o pedido, disse ela. Isabela está pressionando. E Rafael? Ela parou, procurou as palavras certas. Rafael acredita que decisões tomadas com lógica são corretas por definição. Quando ele decidir que a separação é a decisão lógica, ele vai agir rápido. E você quer que ele haja rápido, disse Eduardo. Era uma constatação, não uma pergunta. Eu quero que ele haja antes de perceber que existe uma cláusula testamentária que muda o tabuleiro inteiro. Eduardo abriu o processo que estava debaixo do braço e começou a escrever alguma coisa num bloco amarelo. Então temos que ser mais rápidos do que a DRA. Fernanda Roque em pesquisar o espólio de Arthur Monteiro. Eles foram. O problema surgiu em janeiro, 3 semanas depois daquela primeira reunião de planejamento, na forma de Isabela Carvalho saindo de um café na Bela Vista e vendo Beatriz e Eduardo sentados numa mesa do fundo com uma pilha de documentos entre eles e 2 cafés que estavam esfriando porque nenhum dos 2 tinha lembrado de bebê-los. Beatriz não viu Isabela entrar. Soube depois, pela reação de Rafael naquela noite, que a outra mulher tinha ficado parada na porta do café por tempo suficiente para tirar uma foto com o celular e depois sair sem que ela mesma os abordasse. Ela e Eduardo estavam discutindo o cronograma. Quanto tempo levaria para o cartório processar o aditamento ao registro de nascimento de Sofia, incluindo o nome do pai com base no teste de paternidade? Eduardo estimava 6 semanas, talvez 8. Beatriz achava que não tinham 8 semanas. Por quê? Ele perguntou. Porque Isabela tem uma dívida que vence em março, disse Beatriz. Não sei os detalhes, mas sei que ela precisa que a situação entre eu e Rafael esteja resolvida antes disso. E quanto mais urgente for para ela, mais ela vai empurrar Rafael. De onde você tirou essa informação? Beatriz hesitou um momento. Minha cunhada, a irmã de Rafael, Camila. Não somos próximas,
Mas ela não gosta da Isabela. Me mandou uma mensagem 2 meses atrás dizendo que Isabela tinha pedido dinheiro emprestado ao Rafael e ele não tinha emprestado e que ela estava limpando a boca no tapete. Ela fez as aspas com os dedos. Camila é imprecisa, mas não mente. Eduardo anotou alguma coisa. Então a urgência de Isabela é financeira, não apenas sentimental. A urgência de Isabela nunca foi sentimental, disse Beatriz, com uma serenidade que ela mesma reconheceu como resultado de meses de terapia. Ela quer a posição, o sobrenome, o acesso. Naquela noite, Rafael chegou em casa mais cedo do que o habitual. Ele estava com a gravata afrouxada e os ombros tensos com aquela tensão específica que Beatriz conhecia desde o 2º ano de casamento. Não era raiva ainda. Era a fase anterior à raiva, quando ele estava organizando os argumentos. Ele jogou o celular na mesa de centro e a foto apareceu na tela. Uma captura de tela da mensagem de Isabela, Beatriz e Eduardo, a pilha de documentos, o café esfriando. Quem é esse homem? Beatriz olhou para a foto. Depois olhou para Rafael. Meu advogado, disse ela. Seu advogado. Rafael repetiu a palavra como se ela tivesse dito algo em outro idioma. Desde quando você tem um advogado? Desde novembro. O silêncio durou exatamente o tempo que durava quando Rafael estava recalculando. Então ele disse, com uma voz que tinha ficado mais baixa e mais fria, você está planejando alguma coisa. Estou me protegendo, disse ela. O que é diferente? Beatriz. Ele se sentou no sofá, inclinou o corpo para a frente, as mãos abertas sobre os joelhos naquele gesto de quem quer parecer razoável. Nós podemos resolver isso de forma adulta, sem advogados de trincheira, sem batalha judicial. Eu nunca quis que fosse assim. Ela o olhou. Pensou em dizer, você trouxe Isabela para o cartório, Rafael. Mas não disse. Disse, em vez disso, o que você quer então? E ele disse o que ela já sabia que ele diria, porque era a opção mais eficiente, mais limpa, mais alinhada com a narrativa que Isabela tinha construído nos últimos meses. Quero que a gente assine a partilha de bens de forma amigável. Eu fico com os ativos da empresa, você fica com um valor justo em dinheiro, sem arrastar no judiciário. Ela ficou quieta por tempo suficiente para que ele interpretasse como hesitação. Posso pedir para a Fernanda elaborar uma proposta, disse ele. Você avalia e se quiser trazer seu advogado para revisar. Não precisa, disse ela. Pode mandar a proposta. Rafael relaxou os ombros meio centímetro. Ela viu. Bom, disse ele. Então podemos fazer isso de forma civilizada. Claro, disse ela. O que ele não viu foi que ela tinha tirado o celular do bolso do casaco 2 minutos antes, ainda em pé no corredor, e mandado uma mensagem de uma palavra para Eduardo. Acelerou. A mensagem chegou para Eduardo às 22 horas de uma quinta-feira, e ele ligou de volta às 22h20, o que Beatriz interpretou como sinal de que ele também estava trabalhando até tarde. O quanto acelerou? Ele perguntou. Ele vai mandar a proposta de partilha pela Fernanda Roque essa semana. Se eu não assinar a proposta inicial, ele vai registrar o pedido de divórcio litigioso. Isabela está empurrando. Certo. Ela ouvia Eduardo andando, os passos no que ela imaginava ser o corredor do apartamento dele. Beatriz, tenho que te perguntar uma coisa que já perguntei antes. Eduardo, tenho que perguntar de novo. A voz dele não mudou de tom, era sempre a mesma, seca, precisa, sem drama. Você tem certeza de que não quer informar Rafael sobre Sofia antes que o processo formal comece? Dar a ele a chance de processar a informação num contexto que você controla, em vez de ele descobrir no cartório? Ela ficou em silêncio. Era a mesma pergunta que ele fazia a cada 15 dias desde novembro, com a regularidade de quem sabe que a resposta pode mudar e que uma mudança de resposta a esta altura alteraria tudo. Não, disse ela. Por quê? Ele não estava desafiando, estava registrando. Porque se eu contar a ele agora, Fernanda Roque vai pedir a guarda compartilhada como parte do processo e a família Monteiro vai intervir. E Sofia, ela parou, respirou. Sofia tem uma condição cardíaca leve que está sendo monitorada. Não é grave, está controlada, mas qualquer instabilidade na rotina dela nesse momento. Beatriz, disse Eduardo, com uma suavidade que ele usava raramente, uma condição cardíaca leve e monitorada não é argumento legal contra a guarda compartilhada. Eu sei. Ela encostou na parede do corredor do apartamento que ainda tinha o nome de Rafael na entrada.
mas é o argumento que faz sentido para mim. Eu não quero Sofia no centro de uma guerra familiar enquanto ela ainda tem 2 anos e ainda depende de uma rotina estável para os exames de acompanhamento. Silêncio do outro lado. Eu entendo, disse Eduardo, mas você está tomando um risco. Se Rafael descobrir a existência de Sofia por outra via, antes do cartório, não vai descobrir, disse ela. A clínica está em nome da minha tia materna. Os pagamentos saem de uma conta minha pessoal, que foi aberta antes do casamento. Não há nada que ligue Sofia ao nome Monteiro antes do momento que eu escolher, exceto o registro de nascimento, que está em processo de aditamento e que você mesmo disse que ficará pronto a tempo. Pausa. 6 semanas, talvez 8. Então temos que trabalhar com 6, disse ela. E eu preciso que Rafael marque o cartório para dentro de 6 semanas. Beatriz. Eduardo usou o tom de advogado novamente, o tom de quem precisa dizer a coisa impopular. Você está contando com o comportamento previsível de um homem que vai estar sob pressão de Isabela e da Fernanda Roque ao mesmo tempo. Comportamento sob pressão nem sempre é previsível. O de Rafael é, disse ela. Confie em mim. Eu conheço ele melhor do que ele gostaria. Ela não estava errada. Rafael marcou o cartório para 4 semanas depois. Não 6. Porque Isabela tinha dito alguma coisa que Beatriz nunca soube ao certo, mas que imaginou envolver o vencimento que a outra mulher estava correndo para cobrir. Isso comprimiu o cronograma, e Beatriz ficou 2 dias inteiros com o coração na garganta, esperando a confirmação de Eduardo de que o aditamento ao registro de nascimento de Sofia estava concluído. A confirmação chegou na madrugada de uma quinta-feira, numa mensagem de Eduardo, registro atualizado. Rafael Augusto Monteiro consta como pai. Sofia Beatriz Monteiro é herdeira necessária nos termos do artigo 1845 do Código Civil. Cláusula testamentária de Arthur Monteiro aplicável. Podemos proceder. Beatriz leu a mensagem 3 vezes. Depois foi até o quarto que usava de escritório naquele apartamento silencioso, abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma pasta bege sem identificação na capa. Dentro dela estava o documento que ela e Eduardo tinham preparado juntos. A renúncia patrimonial voluntária, exatamente como a família Monteiro queria, exceto pela cláusula de transferência hereditária que haverá. Fernanda Roque nunca teria inserido espontaneamente porque nunca tinha considerado que Sofia existia. Beatriz fechou a pasta, apagou a luz do escritório, voltou para a cama e ficou olhando para o teto por um tempo considerável, pensando não no cartório, não na cláusula, não em Rafael nem em Isabela, mas em Sofia dormindo no Instituto Bem-Estar Infantil com os punhos fechados do jeito que tinha desde bebê, como se até no sono ela estivesse segurando alguma coisa importante. Ela pensou, isso vai mudar tudo. E então corrigiu, não, isso vai mudar as coisas que precisam mudar. O resto vai continuar sendo o que sempre foi. O que Beatriz não soube até muitos dias depois era que naquela mesma semana, enquanto ela esperava a confirmação de Eduardo, Isabela tinha ido ao Hospital Albert Einstein perguntar por uma paciente pediátrica que ela descreveu vagamente como filha de uma conhecida, sem saber nem o nome da criança. A recepção do Albert Einstein tinha a política de privacidade de qualquer hospital de grande porte e não forneceu nenhuma informação. Isabela então tentou 2 clínicas pediátricas dos Jardins, também sem resultado. O Instituto Bem-Estar Infantil, no Santana, não estava em nenhuma lista que Isabela teria consultado. Ele tinha sido escolhido por Beatriz precisamente por isso. Era pequeno, tinha boa avaliação nos mecanismos de busca, mas sem exposição excessiva, e ficava num bairro que não era associado a nenhuma parte da vida visível de Beatriz Monteiro. Conceição, que tinha sido informada por Beatriz de que havia uma questão familiar delicada e que, portanto, dados da paciente não deviam ser compartilhados com ninguém que não fosse a mãe ou a tia materna, tinha simplesmente anotado a instrução no prontuário e seguido em frente. Ela não perguntou detalhes. Não era da conta dela. A menina estava bem, tomava vitamina, dormia à sesta, e sua mãe vinha buscar lá todos os dias às 4 da tarde com pontualidade de relógio. Isabela voltou de mãos vazias. Mas não desistiu. E esse detalhe, que Beatriz só souberia depois, era o único fio solto que poderia ter desfiado tudo antes da hora. A casa de Helena Monteiro, em Higienópolis, tinha 11 cômodos e uma varanda coberta onde ela cuidava de 23 orquídeas com uma dedicação que seus filhos às vezes achavam excessiva, até o momento em que percebiam que a dedicação era o que menos os dizia respeito.
Helena tinha 71 anos, usava o cabelo branco cortado rente ao queixo e tinha o tipo de elegância que não vinha de roupa cara, mas de uma relação longa e resolvida com o próprio espaço no mundo. Ela recebeu Beatriz numa quarta-feira de fevereiro, 10 dias antes do cartório, com café passado na hora e um prato de biscoitinhos de polvilho que vinha da padaria do bairro e que ela servia só para visitas que ela mesma considerava visitas, não as que chegavam a pretexto de negócios. Beatriz sabia que era a segunda categoria que estava recebendo a primeira categoria de tratamento e sabia também que Helena sabia que ela sabia. Era assim que a sogra funcionava, sem subterfúgio, mas também sem explicação. Elas ficaram na varanda. As orquídeas estavam em diferentes estágios de floração, algumas abertas e plenas, algumas apenas botão, uma ou duas em declínio que Helena ainda não descartara porque, ela dizia, as plantas em declínio também tinham o que dizer se você soubesse escutar. Você está bem? Disse Helena. Não era pergunta. Estou, disse Beatriz. Você dormiu? Mais ou menos. Helena bebeu o café e olhou para o jardim lá embaixo, através da grade da varanda. O bairro estava com o barulho habitual de tarde de semana, motos de entrega, uma criança gritando de alegria em algum quintal próximo, o som distante do metrô. Rafael veio me ver na semana passada, disse Helena. Me contou sobre o cartório. A data. Eu sei, disse Beatriz. Ele me pediu para conversar com você. Helena virou a xícara no pratinho com um giro preciso. Para te convencer a assinar sem complicação. E você vai fazer isso? A pausa de Helena durou exatamente o tempo que Beatriz precisava para entender que não. Eu não interfiro nos casamentos dos meus filhos, disse Helena. Também não interfiro nos divórcios. O que acontece entre você e Rafael é de vocês dois. Mas, Helena olhou para ela. Os olhos da sogra eram escuros e precisos, do mesmo tom que os de Rafael, mas com uma qualidade diferente, uma qualidade que tinha a ver com mais tempo no mundo e, portanto, mais paciência para o que o tempo costuma fazer. Mas eu espero que você esteja preparada para o que está chegando, disse Helena. Não o cartório, o depois. Era quase a mesma frase que ela tinha dito meses antes, na despedida do elevador. Beatriz a reconheceu. Eu estou, disse ela. Helena inclinou a cabeça um grau. Você trouxe o documento que meu sogro deixou com você? O Eduardo tem uma cópia. O original está em segurança. Bem, Helena voltou a olhar para o jardim. Arthur teria gostado de você, sabia? Ele valorizava pessoas que não perdiam a cabeça quando o jogo ficava difícil. Dizia que era o único traço de caráter que não podia ser fingido com treinamento. Beatriz ficou quieta. Havia um biscoitinho de polvilho no prato que ela não tinha comido e que ela comeu naquele momento, não por fome, mas por ter algo a fazer com as mãos enquanto o elogio pousava. Helena, disse ela depois de um momento, posso te fazer uma pergunta? Você pode fazer. Não prometo responder. Você sabia. Não era exatamente pergunta. Desde quando? A sogra não fingiu não entender. Ela olhou para o biscoito no prato, depois para Beatriz, depois para as orquídeas, num movimento lento que não era evasão, mas que era deliberado. Desde o batismo, disse Helena por fim, você estava diferente em outubro, não magra demais, não com olheiras de choro, o tipo diferente que as pessoas ficam quando estão com uma responsabilidade nova que não podem compartilhar. Eu reconheci, porque fiquei assim quando Rafael nasceu e o pai dele estava viajando, e eu não tinha como ligar para ele, porque em 1980 e um telefone no exterior custava mais do que eu podia pagar. Beatriz ficou olhando para ela. O batismo foi privado, disse ela, com a voz quieta. Só minha família. Eu sei. Helena não se desculpou, não elaborou. A Camila te seguiu. Não sei se foi por curiosidade ou por instinto de sobrevivência familiar, a Camila tem os dois em proporções que variam conforme o interesse. Ela me contou. Não contou ao Rafael. Por que não? Porque eu pedi que não contasse. Beatriz processou isso. A Camila, a irmã de Rafael, que ela sempre achara imprevisível demais para confiar, era imprevisível porque estava guardando um segredo por pedido da mãe, e guardar segredos à força criava pressão que saía em outras direções. E Rafael nunca suspeitou nada? Rafael vê o que está na frente dele, disse Helena, com uma franqueza que não era crueldade, mas era muito próxima de diagnóstico. É uma limitação que herdou do pai. O pai dele também era assim, excelente em construir o que enxergava, cego para o que estava nas margens. No mundo dos negócios foi uma virtude
e uma tragédia ao mesmo tempo. Beatriz assentiu. Sabia exatamente o que Helena queria dizer. A Isabela está nas margens do Rafael faz tempo, disse Helena, mais baixo agora, num tom que era quase conversa privada. Ele enxerga o que ela quer que ele enxergue. Isso não vai mudar do dia para a noite só porque o documento foi assinado. Eu sei, disse Beatriz. Então você tem um plano para depois. Não era pergunta, era reconhecimento. Tenho, disse ela. Helena pegou o último biscoito do prato e o comeu com a precisão de quem sabe que era o último. Depois olhou para Beatriz com algo que não era exatamente carinho, mas que estava próximo o suficiente para funcionar como tal. Você foi uma boa nora, disse ela. Não porque concordou com tudo, porque nunca fingiu concordar quando não concordava. Isso é raro. Beatriz não respondeu. Havia um nó na garganta que ela reconheceu como algo antigo. Não era tristeza pelo casamento que estava acabando, era a tristeza específica pelas coisas que tinham funcionado e que terminavam junto com as que não tinham. Ela ficou mais meia hora. Elas falaram sobre as orquídeas, sobre uma exposição que Helena tinha visto no MASP na semana anterior, sobre o calor de fevereiro que parecia não ter fim. Quando Beatriz foi embora, já no elevador, Helena ficou na porta e disse, sem cerimônia, cuide dela, a menina. Sempre, disse Beatriz. A porta do elevador fechou. 3 dias depois dessa visita, Rafael encontrou a fatura. Ele não estava procurando nada. Estava pegando a carteira que Beatriz havia deixado em cima da escrivaninha do escritório quando foi ao banco e havia ligado para ela pedindo que avisasse se precisava da carteira de volta antes que ele saísse de casa. Ela disse que podia deixar e ia pegar depois. Ele foi guardar a carteira e a fatura de cartão de crédito estava dobrada em 4 na parte de trás do compartimento de notas, atrás de 2 recibos velhos e uma foto 3x4 de Beatriz, que ele reconheceu como a foto de identidade que ela havia tirado 2 anos antes. Ele abriu a fatura porque era reflexo, o reflexo de quem gerencia contratos e planilhas o dia inteiro e olha para qualquer documento com o mesmo instinto. E então viu o lançamento. Instituto Bem-Estar Infantil, Santana. 3 lançamentos mensais nos últimos 8 meses, todos no mesmo valor, todos identificados como acompanhamento pediátrico. Ele ficou olhando para aquele lançamento por um tempo que ele mesmo não mediu. Então ligou para Beatriz. Oi, disse ela, e ele ouvia o ruído de fundo de uma rua movimentada. Você tem a fatura do cartão? Uma pausa. Curta. Tem algum problema? Tem um lançamento que eu não reconheço. Instituto Bem-Estar Infantil. Acompanhamento pediátrico. A pausa dessa vez foi diferente. Não mais longa, mas de textura diferente. É da filha da Renata, disse Beatriz. Ela está pagando em débito automático na minha conta porque o cartão dela foi bloqueado por suspeita de fraude. Vai levar uns meses para resolver. Você conhece a Renata, do meu grupo da faculdade? Rafael conhecia a Renata apenas de nome e de uma foto de perfil de aplicativo de mensagens. Isso era suficiente para tornar a explicação plausível. Tudo bem, disse ele. Só queria confirmar. Claro, disse ela. Obrigada por verificar. Ele desligou. Ficou com a fatura dobrada na mão por mais alguns segundos. Havia algo que não encaixava. Ele sabia que havia, mas não conseguia nomear onde estava a rachadura, e sem conseguir nomear não conseguia avaliar, e sem avaliar caía de volta para a explicação plausível. Dobrou a fatura e colocou de volta na carteira da esposa. Mais tarde naquela semana, Isabela ligou para ele. Eu descobri que Beatriz tem um advogado que está pesquisando o espólio do seu avô, disse ela, sem preâmbulo. Eduardo Sampaio. Você precisa pedir para a Fernanda verificar isso urgente. Como você sabe? Eu tenho contatos no meio jurídico. Rafael ficou quieto. A fatura pediátrica, o advogado. As peças não se encaixavam numa imagem que ele conseguia nomear, mas estavam se acumulando. Tudo bem, disse ele. Vou falar com a Fernanda. Fernanda Roque pesquisou Eduardo Sampaio e confirmou que ele era especialista em direito de família e patrimônio, com histórico relevante em casos de espólio complexo. Ela ligou para Rafael com a voz controlada dos especialistas quando não querem transmitir alarme excessivo antes de ter certeza do tamanho do problema. Rafael, eu preciso revisar o testamento do seu avô em detalhe. Pode levar alguns dias. Quanto dias? 4, 5 no máximo. Temos quanto tempo antes do cartório? 10 dias. Então você tem 4 dias, disse ele. Fernanda ligou de volta no 3º dia. Havia algo no espólio de Arthur Monteiro que ela precisava discutir pessoalmente.
Rafael foi ao escritório dela numa tarde de terça-feira, e ela apresentou a cláusula testamentária com o mesmo tom que usaria para apresentar resultados de auditoria, fatos, sem inflexão emocional. Rafael ouviu. Leu a cláusula. Releu. Perguntou se havia alguma forma de contestar. Fernanda disse que havia, mas que levaria tempo e dependia de alguns fatores. Rafael perguntou quais fatores. Fernanda disse que o principal era este. A cláusula só se aplicava se houvesse herdeiro direto. E para haver herdeiro direto, precisava haver filho. Nós não temos filhos, disse Rafael. Certamente não, disse Fernanda, com a certeza de quem confirma o que todos sabem. Rafael voltou para casa naquela tarde com a cláusula do avô na cabeça e a fatura pediátrica em algum lugar que não era exatamente memória, mas era próximo disso. 2 dados que ele ainda não tinha conectado, não porque fosse lento, mas porque a conexão implicava uma coisa que ele não estava preparado para considerar. Naquela noite, Isabela veio jantar. Ela estava animada, falante, havia descoberto um restaurante japonês no Itaim e queria ir no fim de semana. Rafael comeu sem muito apetite e respondeu ao que ela dizia com o piloto automático de quem está com a cabeça em outro lugar. Quando ela foi embora, ele ficou na cozinha com um copo d'água, olhando para a janela que dava para as luzes da cidade lá embaixo. A fatura pediátrica, o advogado pesquisando o espólio, a cláusula que só se aplicava se houvesse filho. Ele foi até a escrivaninha de Beatriz. Abriu a gaveta onde ela guardava documentos pessoais. Não estava procurando nada específico, e foi por isso que encontrou o que não estava procurando. Um envelope pequeno, amarelado, sem identificação, com o logotipo de uma clínica particular de genética no canto superior esquerdo. Ele não abriu o envelope. Ficou com ele na mão por um tempo. Depois o colocou de volta exatamente onde estava. Fechou a gaveta. Não dormiu bem naquela noite. 2 dias antes do cartório, Isabela foi ao Instituto Bem-Estar Infantil. Ela tinha chegado ao nome da clínica por eliminação. Procurou clínicas pediátricas em bairros que ficavam no trajeto entre o apartamento de Beatriz e a casa da tia materna dela, um percurso que ela tinha mapeado com paciência ao longo de semanas de observação discreta. O Santana estava no trajeto, e o instituto tinha um nome que aparecia numa avaliação de 5 estrelas num site de planos de saúde, avaliação escrita por alguém com iniciais que poderiam ser da tia materna de Beatriz. Ela entrou com uma história pronta. Estava procurando uma clínica para a filha de uma amiga. Queria saber sobre os procedimentos de admissão, se aceitavam determinado plano de saúde. A recepcionista, uma mulher jovem que Isabela não conhecia e que claramente não era a Conceição, checou o sistema e começou a responder às perguntas sobre planos de saúde. Isabela tentou manobrar a conversa. Mencionou que a amiga tinha uma criança de 2 anos com uma condição cardíaca. Queria saber se a clínica tinha especialistas. A recepcionista disse que tinha um cardiologista pediátrico, o Dr. Mendonça, que atendia às terças e quintas. E vocês têm muitos pacientes com essa faixa etária? Isabela perguntou, com o tom casual de quem está apenas conversando. Bastante, disse a recepcionista. Minha amiga é. Isabela hesitou, fabricando a hesitação com o cuidado de quem sabe que hesitação fabricada bem feita parece genuína. Beatriz Monteiro. Não sei se o nome diz alguma coisa. A recepcionista olhou para o sistema e depois olhou para Isabela com uma expressão que era neutra demais para ser natural. Temos uma política de privacidade bastante rigorosa, disse ela. Não podemos confirmar nem negar informações sobre pacientes. Isabela saiu sem mais nada, mas havia confirmação suficiente no que não foi dito. A recepcionista tinha olhado para o sistema antes de responder, e isso era o suficiente. Ela ligou para Rafael do carro. Eu acho que a Beatriz tem uma criança. Silêncio do outro lado. Longo, diferente do silêncio habitual de Rafael. Por que você acha isso? Disse ele. E a voz tinha uma qualidade que ela não reconheceu imediatamente, mas que era. Ela entenderia depois. O som de alguém que já suspeita e está ouvindo a confirmação. Fui à clínica pediátrica no Santana. A recepcionista teve uma reação quando eu mencionei o nome dela. Mais silêncio. Rafael? Eu ouvi, disse ele. Vou falar com a Fernanda. Ele desligou. Isabela ficou com o celular na mão, sentada no carro em frente ao Instituto Bem-Estar Infantil, olhando para a fachada discreta com o letreiro azul claro. Se havia uma criança, havia um herdeiro. Se havia um herdeiro, a cláusula de Arthur Monteiro se aplicava. E se a cláusula se aplicava, o plano inteiro desmoronava,
porque o que Isabela precisava não era apenas Rafael, era o patrimônio Monteiro inteiro, e livre de complicações testamentárias, para servir de garantia para a dívida do pai dela com o Grupo Figueiredo, que vencia em 32 dias. Ela não estava apenas ansiosa, ela estava com medo. Rafael não foi até a Fernanda naquela tarde, foi até a mãe. Helena o recebeu na varanda das Orquídeas com café e sem biscoito de polvilho, o que, se ele soubesse o significado daquele código, teria entendido como sinal de que a conversa seria diferente das outras. Mãe, disse ele, direto, sem preâmbulo, a Beatriz tem uma filha. Helena bebeu o café. Colocou a xícara no pratinho. Olhou para as orquídeas. Por que você está me perguntando? Porque eu preciso saber se você sabe. Helena o olhou por um momento. Havia algo nos olhos dela que ele reconheceu como deliberação. Ela estava escolhendo entre uma resposta e outra, pesando o custo de cada uma. Eu sei, disse ela. Rafael ficou quieto. Ele tinha chegado ali com a suspeita, tinha feito a pergunta porque precisava confirmar, mas a confirmação ainda assim chegou com um peso diferente do que ele esperava. Desde quando? Disse ele. Faz tempo, mãe. A voz dele ficou mais baixa, não com raiva, com algo mais complicado. Você sabia e não me disse. Eu sabia e escolhi não dizer, disse Helena, com a precisão de quem sabe que a distinção importa. São coisas diferentes. Por quê? Ela ficou olhando para ele por um tempo que ele achou longo demais, o tipo de silêncio que ela usava quando queria que as palavras pousassem em vez de apenas passarem. Porque você estava com a Isabela na cabeça, disse ela por fim. E a Isabela não deveria ter acesso à informação sobre a menina. Não ainda. Você está me dizendo que protegeu a Beatriz em detrimento de mim? Estou te dizendo que protegi a neta em detrimento de todo mundo. A voz de Helena tinha uma firmeza que não era agressiva, mas que não deixava margem. Incluindo você, incluindo a Beatriz, incluindo a Isabela, que eu não tenho interesse nenhum em proteger, mas que estava sendo monitorada pelo que ela podia fazer com uma informação como essa. Rafael ficou de pé. Ficou parado na varanda por um momento, olhando para a cidade lá embaixo, com a mesma expressão que Beatriz conhecia, a expressão de quem está recalculando. Amanhã é o cartório, disse ele. Isai. E a Fernanda não encontrou o herdeiro nas pesquisas porque não havia nada para encontrar, disse ele, mais para si mesmo do que para Helena. A Beatriz escondeu isso com cuidado. Com muito cuidado, disse Helena, e o documento que eu pedi para ela assinar. Ele parou. Ficou olhando para a mão aberta como se o documento estivesse nela. Você está percebendo agora, disse Helena, sem surpresa. Ela vai usar o documento contra mim. Ela vai usar o documento para a filha dela, disse Helena, que é filha sua também, Rafael. Isso faz diferença. Ele virou para a mãe. Havia algo no rosto dele que ela não tinha visto em muito tempo. Não raiva, não aquele controle frio que ele havia desenvolvido com os anos, mas algo anterior a tudo isso, o rosto que ele tinha quando era mais jovem e as coisas não estavam indo como ele havia planejado, e ele ainda não sabia esconder que isso o deixava perdido. Por que você não me disse? Helena Woolhow? Por que você teria feito a coisa errada? Disse ela, com a gentileza firme que é o jeito que algumas mães têm de dizer a verdade mais dura, com as melhores intenções. Você teria controlado a situação da forma que você controla tudo, e teria errado, porque a situação não era controlável da forma como você controla as coisas. Beatriz precisava de espaço para fazer do jeito dela. Rafael ficou parado. Você confia mais nela do que em mim, disse ele. Eu confiei nela com a coisa certa, disse Helena. São coisas diferentes. Ele foi embora sem o café. Helena ficou na varanda olhando para as orquídeas depois que o elevador fechou, e havia em sua expressão algo que era dificilmente nomeável, a expressão de alguém que plantou uma semente há muito tempo e que está vendo, agora, se ela vai florescer ou queimar. A sala do cartório do 5º ofício de notas ficou em silêncio por um tempo que o escrivão Geraldo, em seus 23 anos de profissão, jamais tinha vivido da mesma forma. Não era o silêncio de surpresa barata. Era o silêncio de quando as peças de um mecanismo grande e complexo encaixam de uma só vez, e o som desse encaixe ressoa de forma diferente dependendo de onde você está sentado. O escrivão Geraldo voltou com a sua água e ficou parado na porta, avaliando se devia entrar ou dar mais um tempo. Decidiu pelo segundo e ficou apoiado no corredor com o copo na mão. Do lado de dentro, Fernanda Roque tinha as páginas do documento abertas na frente,
os óculos levantados para a testa como fazia quando precisava enxergar sem os aumentos, e estava relendo a cláusula de transferência hereditária pela segunda vez, com a expressão de quem procura uma saída técnica e está ficando mais irritada a cada linha porque a saída técnica não está aparecendo. Isabela havia recuado até a janela sem parecer ter se movido, o que era um talento que ela tinha desenvolvido ao longo de muitos anos de navegação em salas onde as coisas mudavam de repente, e recuar sem parecer recuar era uma questão de sobrevivência. E Rafael estava sentado com os cotovelos na mesa, olhando para a linha da assinatura de Beatriz no documento, uma linha que ela havia preenchido com a letra redonda e inclinada que ele conhecia, desde que ela ainda assinava os relatórios de projetos culturais na Monteiro Participações, 7 anos antes. Beatriz estava de pé, com a bolsa no ombro. Você não pode ir embora agora, disse Drá. Fernanda, e a voz da advogada tinha a qualidade de quem está tentando manter o controle da temperatura da sala. Este documento levanta uma série de questões legais que precisam ser esclarecidas antes de ser homologado. O documento está juridicamente correto em todos os aspectos, disse Beatriz. Meu advogado pode confirmar isso. Seu advogado. Fernanda largou os óculos de volta no nariz. Onde está esse advogado? A porta do cartório abriu. Eduardo Sampaio entrou com a pasta embaixo do braço e o passo tranquilo de quem sabe que chegou na hora certa, não porque estava atrasado, mas porque calcular o momento de entrada era parte da estratégia. Ele tinha uma pasta preta, delgada, do tipo que especialistas usam quando querem transmitir que o que está dentro é suficiente e não precisa ser volumoso para ser definitivo. Boa tarde, disse ele, cumprimentando a sala em geral. Eduardo Sampaio, representando a senhora Beatriz Monteiro. Ele se sentou na cadeira ao lado de Beatriz sem esperar convite. Rafael o olhou. Olhou para Beatriz. Olhou de volta para Eduardo. Vou precisar que todos saiam da sala por um momento, disse Rafael. Menos a Beatriz. Rafael, disse Fernanda, com uma voz que era aviso. Fernanda, por favor. Ele não levantou o tom. Mas havia algo naquela voz que era diferente de como ele costumava falar, diferente do controle frio que Beatriz conhecia. Havia urgência ali, e urgência nua, sem a camada de gestão que ele normalmente colocava entre o que sentia e o que mostrava. Preciso de 5 minutos com a minha esposa. Isabela não esperou ser chamada. Ela saiu com um caminhar que pretendia ser digno e que ficou em algum lugar entre digno e apressado. Fernanda saiu depois, com a pasta de documentos embaixo do braço e o olhar de quem vai voltar em 5 minutos, com mais perguntas do que respostas. Eduardo olhou para Beatriz. Ela sentiu quase imperceptivelmente. Ele também saiu. A sala ficou com Rafael e Beatriz, e o ar-condicionado roncando suave e o documento assinado sobre a mesa entre eles. Rafael ficou olhando para ela por um momento. Então disse, com uma voz que ela não reconhecia imediatamente porque era a voz dele sem nenhuma das camadas habituais, Sofia. Beatriz não respondeu. Esperou. Ela é minha filha. Ainda não era pergunta. Mas o tom era diferente de quando ele havia perguntado no começo. Aquela pergunta tinha sido de dentro para fora, cheia de recalibração e raiva contida. Esta era diferente. Tinha o peso de quem está afirmando algo que precisava ser dito em voz alta para ser real. Sim, disse Beatriz. Rafael olhou para a mesa. Olhou para o documento. Depois olhou de volta para ela. 2 anos, disse ele. 2 anos e 6 meses, disse ela. O silêncio entre eles tinha uma textura diferente do silêncio que havia antes da entrada de Eduardo. Era mais denso, mais carregado de coisas que os dois sabiam que precisariam ser ditas, mas que ainda não tinham encontrado o formato. Por que você não me disse? Disse Rafael. Porque você estava com a Isabela na cabeça. Ele virou o rosto como se a frase tivesse peso físico. Isso não é razão suficiente para esconder uma filha de mim por 2 anos. Não, disse Beatriz. E a voz dela era quieta, não dura, apenas precisa. Mas é razão suficiente para não colocar uma criança no centro de uma guerra familiar enquanto ainda tinha tempo de preparar o terreno. Que terreno? A voz de Rafael subiu meio tom. Que terreno, Beatriz? Você me escondeu minha própria filha. Preparou um documento legal para me colocar numa posição onde eu assino a própria derrota sem saber, e está me falando de preparar terreno? Eu não te coloquei em nenhuma posição, disse ela. Você me pediu para assinar uma renúncia patrimonial. Eu assinei. O que está no documento é absolutamente legítimo
e você sabe disso. O que está no documento é uma armadilha. O que está no documento é a proteção dos direitos da sua filha. A voz de Beatriz ficou mais firme agora, não mais alta, mais firme, que existem independentemente de você saber ou não saber que ela existe, que existem independentemente do que você e a Isabela estavam planejando, que vão continuar existindo depois que todo esse processo terminar. Rafael ficou olhando para ela. Havia algo no rosto dele que ela havia visto muito raramente nos 7 anos de casamento. A expressão de alguém que está genuinamente sem o mapa para o território onde se encontra. Como ela se chama? Disse ele. E a voz, dessa vez, era diferente de tudo que havia vindo antes. Sofia, disse Beatriz. Sofia Beatriz Monteiro. Você ouviu o escrivão? Como ela é? Beatriz ficou quieta por um momento. Olhou para os documentos sobre a mesa. Olhou para Rafael. Tem o seu cabelo, disse ela. E os meus olhos. Gosta de Conceição, que é a enfermeira da clínica onde ela fica durante o dia, e fecha os punhos enquanto dorme desde que nasceu, como se estivesse segurando alguma coisa. Rafael fechou os olhos por um segundo. Foi nesse momento que a porta abriu e Eduardo entrou, seguido de Fernanda Roque, que trazia na mão uma folha impressa que claramente tinha sido tirada de um banco de dados jurídico nos últimos 5 minutos. Eu não podia ficar esperando mais, disse Fernanda, diretamente para Rafael. Rafael, a cláusula testamentária do seu avô é executável. Eu já verifico se há base para contestação, mas vai levar tempo e não vai ser simples. Ela olhou para Eduardo. Há uma questão sobre o registro de paternidade. O registro foi atualizado com base em teste de paternidade realizado legalmente há 2 anos, disse Eduardo, abrindo a pasta e colocando sobre a mesa uma série de documentos com clipes coloridos. Registro de nascimento com nome do pai. Resultado do teste. Certidão de batismo. E ele puxou um documento mais fino, com o carimbo de um cartório diferente. Cópia autenticada do testamento de Arthur Monteiro, com a adenda manuscrita original, que está em custódia num cofre do Banco Itaú, Agência Consolação desde novembro do ano passado. Fernanda tomou o documento e o leu em pé, de pé mesmo, sem sentar. Rafael a observou. Beatriz ficou onde estava. Então Fernanda olhou para cima e disse uma coisa que ela claramente não queria dizer, mas que a ética da profissão exigia que dissesse. Rafael, o documento que a Beatriz assinou é válido. A cláusula testamentária se aplica. Os bens do espólio do seu avô que ainda estavam em transferência passam para Sofia Beatriz Monteiro como herdeira necessária. Rafael ficou imóvel. Fernanda ainda não tinha terminado. Há mais uma coisa, disse ela, com um cuidado novo na voz. O cuidado de alguém que está prestes a entregar uma informação que vai além do que foi pedido, mas que não pode mais ser retida. Ela olhou para Eduardo. Você sabe sobre o Grupo Figueiredo? Eduardo inclinou levemente a cabeça. Não era confirmação nem negação. Eu soube há 3 dias, disse Fernanda, mais para Rafael do que para Eduardo. Comecei a verificar os vínculos societários da Isabela Carvalho quando percebi que a pressão dela para acelerar o processo era desproporcional ao interesse afetivo. Encontrei uma conta empresarial registrada em nome de uma holding da Isabela que recebeu transferências regulares nos últimos 8 meses do Grupo Figueiredo. O Grupo Figueiredo é concorrente direto da Monteiro Participações nos segmentos de imóveis comerciais do interior de São Paulo. Rafael virou devagar para a janela. O que você está me dizendo, Fernanda? Estou dizendo que há evidência de que Isabela Carvalho pode estar repassando informações confidenciais da Monteiro Participações ao Grupo Figueiredo. Não tenho como confirmar o conteúdo, mas o padrão financeiro é consistente com o pagamento de informante. Fernanda abaixou os documentos. Vou precisar que você me autorize a acionar o departamento jurídico da empresa para uma investigação interna. A sala ficou em silêncio. Rafael ficou olhando para a janela por um tempo que ninguém interrompeu. Beatriz observou o perfil dele. A mandíbula tensa, a linha dos ombros que era rígida de uma forma que ela não conseguia distinguir se era raiva ou era o começo de algo diferente, algo que levaria mais tempo para ter nome. Ele virou para Fernanda. Me dá 24 horas, disse ele. Autorizo a investigação amanhã de manhã. Fernanda assentiu. Recolheu os documentos dela. Olhou para Beatriz uma vez, com uma expressão que era difícil de decodificar, algo entre avaliação profissional e algo que se aproximava de reconhecimento involuntário. Então saiu. Eduardo fechou a pasta e também se levantou. Parou na porta e olhou para Beatriz,
com aquela sobriedade eficiente que ela tinha aprendido a reconhecer como a versão dele, de comunicar que estava tudo bem e que ela sabia o que fazer a seguir. A porta fechou. Beatriz e Rafael ficaram de novo sozinhos. Rafael voltou para a cadeira. Não sentou. Ficou de pé atrás dela, as mãos no encosto, olhando para o documento sobre a mesa, para a linha da assinatura dela, para o nome de Sofia Beatriz Monteiro, impresso em fontes de 12 pontos no parágrafo 2º da página 4. O meu nome não está no registro de nascimento original, disse ele. Era a afirmação, não pergunta. Você me disse isso indiretamente, quando disse que o Eduardo adicionou meu nome com base no teste de paternidade. Sim, disse ela. Você não queria que eu soubesse. Eu não queria que a família Monteiro soubesse. São coisas diferentes. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, com uma voz que ela não conseguia classificar perfeitamente porque era nova, era uma voz que ela não sabia que ele tinha. Fernanda Roque nunca foi do meu lado. Ela é da família Monteiro. Quando eu disse família Monteiro, incluí a minha mãe. Oisai, minha mãe sabia da Sofia. Sim, e não me disse por quê. Ele parou. Respirou. Porque ela julgou que eu faria a coisa errada. Ela disse isso da forma dela, disse Beatriz. Rafael ficou olhando para o documento mais um tempo. Então pegou a folha de papel com a lista de bens que havia sido lida pelo escrivão e a dobrou, lenta e deliberadamente, ao meio, e depois ao meio de novo. Beatriz, disse ele, e havia na voz uma qualidade que ela associava com as raras vezes em que ele voltava de viagens longas e ficava quieto na sala por um tempo antes de falar com qualquer pessoa, o tom de quem está saindo de um estado e ainda não chegou no próximo. Eu preciso ver minha filha. A frase não tinha nada de pedido. Era afirmação. Mas havia nela algo que a afirmação típica de Rafael não tinha. Havia algo aberto, algo que não sabia como continuar sozinho. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Então disse, não hoje. Ele ergueu os olhos. Há coisas que precisam ser resolvidas antes, disse ela. A Isabela. O grupo Figueiredo. O que você vai fazer quando sair daqui? Ela fez uma pausa. E o que você vai dizer para ela quando chegar a hora? Rafael ficou quieto. A mandíbula se contraiu e soltou. O que eu vou dizer? Repetiu ele, como se as palavras tivessem um sabor que ele estava tentando identificar. Ela tem 2 anos e 6 meses, disse Beatriz. Ela não entende o que é um pai ausente ou presente. O que ela entende é quem aparece, quem fica, quem está lá quando ela acorda da soneca com o cabelo bagunçado e os punhos fechados. Uma pausa. Antes de aparecer, você precisa ter certeza de que vai ficar. Rafael ficou olhando para ela por um longo tempo. Havia algo naquele olhar que era diferente de todos os olhares que eles tinham trocado nos 7 anos anteriores, nos 2 anos de noivado, nos meses de namoro antes disso. Era o olhar de alguém que está vendo uma pessoa que conhecia e descobrindo que havia uma camada inteira que ele tinha achado que conhecia, mas que não conhecia de verdade. Eu vou ficar, disse ele. Simples. Sem elaboração. Beatriz não respondeu. Pegou a bolsa. Caminhou até a porta. Beatriz. Ela parou sem se virar. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada agora, disse ele. Mas amanhã. Posso ligar para você amanhã? Ela ficou parada um momento. Depois, Eduardo vai estar disponível amanhã à tarde para discutir os próximos passos legais. Não era a resposta que ele havia feito. Os dois sabiam isso. E os dois sabiam que era a única resposta que ela podia dar agora, com o cartório frio ao redor e o documento assinado sobre a mesa e Sofia, dormindo a sesta no quarto 4 do Instituto Bem-Estar Infantil, completamente alheia ao fato de que seu nome tinha acabado de mudar o rumo de mais de uma vida. Beatriz saiu. A porta do cartório fechou com um clique suave e definitivo. Do lado de fora, no corredor de azulejos brancos, Isabela estava parada com o celular na mão e o vestido verde esmeralda que parecia caro demais para uma segunda-feira. Ela olhou para Beatriz com os olhos castanhos claros, que sabiam pousar bem, mas que agora, pela primeira vez desde que Beatriz a conhecia, tinham uma qualidade diferente. Não era mais a segurança de quem está vendo um jogo que controla. Era a expressão de alguém que acaba de perceber que o jogo é maior do que pensava. Beatriz passou por ela sem parar. Saiu para a garoa de março, para a calçada molhada, para o Uber que Eduardo tinha chamado com antecedência, porque Eduardo era desse tipo de advogado, o tipo que lembrava que a cliente vai precisar de uma saída limpa depois que as coisas explodissem.
e as coisas tinham explodido. Mas de um jeito diferente do que explodem quando alguém perde. Tinha explodido da forma que explode quando alguém encontra, no meio da destruição, uma coisa que não sabia que estava procurando. No cartório, depois que Beatriz saiu, Rafael ficou sozinho por mais alguns minutos. Ele pegou o documento do espólio de Arthur Monteiro, que a Fernanda havia deixado sobre a mesa, e leu a cláusula manuscrita do avô uma vez mais, devagar. O velho Arthur tinha uma letra grande e levemente inclinada para a esquerda, como se escrevesse contra um vento que só ele percebia. E a cláusula era simples, despida da linguagem jurídica elaborada que rodeava todo o resto do testamento. Se houver neto nascido deste casamento, os bens pertencem ao neto. O dinheiro fica na família. Não importa mais o que os adultos decidirem. Rafael dobrou o documento. Havia uma pergunta que ele ainda não havia feito a ninguém, que estava há horas na borda do que ele conseguia nomear, e que agora, sozinho na sala vazia de cartório, ele finalmente formulou por que Beatriz havia ficado. Por que não tinha saído 1 ano antes, 2 anos antes, quando claramente já sabia de tudo o que estava acontecendo? A resposta, ele percebeu lentamente, com a lentidão de quem está descobrindo algo que devia ser óbvio, mas que foi invisível até agora, não era estratégia. Era mais simples e mais complicada do que estratégia. Ela tinha ficado por Sofia, para preparar, para garantir, para fazer o que precisava ser feito com o cuidado que ele não estava em condições de oferecer enquanto estava com a cabeça ocupada com Isabela e com a narrativa que Isabela havia construído com a paciência de quem sabe que narrativa leva tempo, mas é mais duradoura do que argumento. Ele havia confiado na narrativa errada. E sua mãe, que conhecia a diferença entre narrativas e fatos há 71 anos, tinha esperado pacientemente por ele chegar ao mesmo lugar. Rafael saiu do cartório com o documento do avô embaixo do braço e Isabela esperando no corredor com um olhar que ele agora via de forma completamente diferente de como havia visto por 2 anos. Rafael, ela começou. Não agora, Isabela, disse ele. E pela primeira vez em muito tempo, ele não precisou de esforço para dizer isso. As palavras vieram da mesma forma que vêm quando você finalmente entende que estava olhando para o lado errado de um problema. Ela ficou parada no corredor enquanto ele saiu para a chuva. A reunião aconteceu na sede da Monteiro Participações S.A., no 23º andar de um edifício de vidro na Berrine, 2 dias depois do cartório. Rafael havia pedido que Isabela fosse ao escritório às 15 horas, com a justificativa de que precisavam conversar sobre a continuidade do contrato de consultoria de imagem. Era o tipo de convite que ela não podia recusar sem levantar suspeita, e Isabela era boa o suficiente em calcular riscos para saber que recusar seria pior do que ir. Ela chegou com o talento que tinha de parecer quem tem o controle mesmo quando não tem. Vestido bege de corte sério, a pasta de consultoria embaixo do braço, um sorriso treinado para parecer descontraído. A secretária de Rafael a levou até a sala de reuniões do 23º, que ficava no canto do andar e tinha janelas em 2 lados, o tipo de sala que Rafael reservava para conversas que precisavam de espaço. Quando Isabela entrou, esperava encontrar Rafael. Encontrou Rafael, sim, mas também Fernanda Roque, e um homem que ela não reconheceu imediatamente. Terno escuro, 50 e poucos anos, uma pasta idêntica à de Eduardo Sampaio, mas com o logotipo de um escritório diferente no canto. Havia também. E isso foi o que Isabela registrou com a qualidade de atenção que se tem quando o estômago afunda antes do cérebro processar, um notebook aberto na mesa com uma planilha que ela reconheceu, porque havia construído parte daquela planilha ela mesma. Isabela, disse Rafael. Ele estava de pé, não foi até ela, não fez gesto de apertar a mão. Obrigado por vir. Ela se sentou porque ficar de pé teria sido admitir que estava com medo. Que reunião é essa? Disse ela, com o tom de quem está levemente inconveniente com uma surpresa. Você não tinha me dito que seria uma reunião formal. Eu precisava da sua presença antes de te informar do que se trata, disse Rafael. Fiz da outra forma algumas vezes e aprendi que não funciona. Uma pausa. Isabela, esse é o Dr. Henrique Tavares, do escritório especializado em direito societário e compliance que a empresa reteve ontem para conduzir uma investigação interna. Isabela olhou para o homem do terno escuro, para a planilha no notebook, para Rafael. Que investigação? Há evidências de repasse de informações confidenciais da Monteiro Participações ao Grupo Figueiredo nos últimos 8 meses, disse Fernanda Roque, com a voz neutra de advogada em modo profissional.
As transferências estão vinculadas a uma conta de uma holding registrada em nome de uma empresa da qual você é sócia majoritária. Isabela ficou olhando para a planilha por um momento. Depois olhou para Rafael. Isso é ridículo, disse ela. E havia na voz dela uma indignação que era muito bem executada para ser totalmente falsa, mas que tinha, nas bordas, uma qualidade frágil que alguém que a conhecesse bem conseguiria perceber. Eu tenho vínculos com dezenas de empresas por causa do meu trabalho de consultoria. Uma transferência de uma empresa que conheço não é prova de nada. Não é apenas uma transferência, disse Tavares, pela primeira vez, com a voz de alguém que está acostumado a apresentar fatos incômodos sem inflexão emocional. São 47 transferências ao longo de 8 meses, em valores que sobem proporcionalmente com a proximidade de licitações em que a Monteiro e o Figueiredo concorreram. Ele abriu uma segunda aba da planilha. Uma correlação entre as datas das transferências e as datas em que você teve acesso aos relatórios estratégicos internos por meio do contrato de consultoria. Isabela ficou quieta. Era o tipo de quietude que não era escolha, mas resultado. O silêncio de quando as palavras que você preparou para uma situação não encaixam na situação que está à sua frente. Eu quero falar com meu advogado, disse ela. É o seu direito, disse Tavares. Mas quero que a senhora saiba, antes de encerrarmos essa parte da conversa, que há uma questão adicional. Ele fechou o notebook. O pai da senhora tem uma dívida significativa com o Grupo Figueiredo. Essa dívida foi usada como instrumento de pressão para obter informações da Monteiro Participações. Há comunicações que estabelecem essa relação com clareza suficiente para conduzir à apuração criminal. Isabela não disse nada. Eu não sabia que você estava nessa situação, disse Rafael. A voz dele não tinha raiva, não tinha triunfo, tinha algo mais difícil de nomear. A sobriedade de quem está vendo uma coisa que devia ter visto antes e não viu, e está tentando entender o custo disso. Se eu tivesse sabido, a conversa poderia ter sido diferente. Rafael, ela começou. Não. A voz dele foi gentil, mas final. Eu não estou dizendo isso para abrir uma negociação. Estou dizendo porque é verdade e porque acho que você merece ouvir. Ele olhou para ela por um momento. O Dr. Tavares vai conduzir o processo a partir daqui. Minha recomendação é que você colabore. Vai ser melhor para todo mundo, incluindo para você. Isabela ficou olhando para a mesa. Então ela olhou para Rafael de uma forma que era, pela primeira vez em 2 anos, sem a camada de cálculo que ela normalmente aplicava a qualquer expressão que direcionava a ele. Era um olhar de pessoa que ficou muito tempo construindo algo e acabou de perceber que o material era frágil desde o começo. Eu precisava de uma saída, disse ela, mais baixo, mais honesto do que qualquer coisa que havia dito naquela sala. O meu pai estava em dívida e eu não tinha outra saída. Eu sei, disse Rafael. Você podia ter me ajudado. Você não me pediu. Uma pausa. Você me manipulou. São coisas diferentes. Ela não respondeu. Fernanda se levantou, o que era o sinal de que a reunião estava encerrando na parte em que Rafael e Isabela podiam estar na mesma sala. Tavares fechou os documentos. A secretária foi chamada. Isabela pegou a pasta de consultoria que havia trazido, que tinha dentro documentos que agora eram parte de um problema legal maior do que qualquer coisa que ela havia calculado, e foi acompanhada para fora da sala. Na porta, ela parou por um segundo e olhou para Rafael ainda de pé do outro lado da mesa de reuniões, com o notebook fechado entre eles. Ela não disse nada. Ele também não. A porta fechou. Rafael ficou na sala de reuniões por um tempo depois que todo mundo saiu, olhando para a cidade lá embaixo através das janelas dos 2 lados. São Paulo de tarde tinha uma qualidade de luz que ele havia aprendido a apreciar aos 20 anos, quando chegou da casa dos avós em Minas Gerais, e a cidade parecia grande demais para caber em qualquer perspectiva que ele tentasse adotar. Com o tempo, a cidade tinha parado de precisar caber. Havia uma mensagem de Eduardo Sampaio no celular. Disponível amanhã, a partir das 14 horas, para discutir próximos passos. Havia uma mensagem da mãe. Você foi lá? Havia uma mensagem de Camila, a irmã. Mamãe me contou. Você está bem? Ele ficou olhando para as mensagens, sem responder nenhuma. Depois digitou. Para Eduardo. Confirmo às 14 horas de amanhã. Guardou o celular. Ficou mais um tempo olhando para a cidade. Beatriz havia voltado ao Instituto Bem-Estar Infantil às 4 da tarde, como todos os dias. Conceição foi a que saiu para encontrar. Lá no corredor,
antes que ela chegasse ao quarto 4, o que não era o costume, e Beatriz desacelerou quando viu a expressão da enfermeira. "O que foi?" disse ela, com o estômago descendo. "Não é nada grave", disse Conceição imediatamente, com a velocidade de quem sabe que a primeira coisa que uma mãe precisa ouvir é essa frase. "Mas a Sofia teve um episódio hoje à tarde. O doutor Mendonça quer conversar com você." O episódio, como o doutor Mendonça explicou na sala dele com 2 vasos de samambaia e uma impressão do monitor cardíaco sobre a mesa, havia sido uma arritmia breve, autolimitada, que tinha durado menos de 2 minutos e que não havia requerido intervenção. Sofia havia ficado levemente agitada durante o episódio e depois havia dormido. Estava bem agora, estável, mas o médico queria ajustar a medicação preventiva que ela já tomava e aumentar a frequência dos exames de monitoramento por mais 30 dias. "Isso é comum na condição dela?" perguntou Beatriz, e a voz saiu controlada porque havia uma parte dela que havia aprendido, nos últimos 2 anos e meio, que a única utilidade do pânico em situações médicas era atrapalhar o processo de tomar decisões corretas. "É dentro do esperado para o estágio dela", disse o médico. "Não é sinal de piora. É o coração dela trabalhando dentro dos limites que conhecemos. O que eu quero garantir é que continuemos monitorando com atenção, especialmente nas próximas semanas. Haverá mudanças na rotina dela aqui? Mais repouso à tarde. Nada dramático. Ela pode continuar nas atividades normais de manhã." Beatriz assinou os papéis de ajuste de protocolo. Agradeceu o doutor Mendonça. Depois foi até o quarto 4. Sofia estava acordada, sentada no berço com o urso de pelúcia que a tia materna havia dado no último aniversário, mexendo nas orelhas do bicho com a concentração de quem realiza uma tarefa importante. Quando viu Beatriz, fez o gesto dos braços abertos, aquela demanda sem hesitação. Beatriz pegou a filha no colo. Ficou parada com ela por um tempo, sentindo o peso familiar, a respiração regular, o cabelo encaracolado encostado no pescoço dela. "Tudo bem, meu amor", disse ela. "Tudo bem." Sofia disse uma coisa que soou como o urso caiu e apontou para o chão onde o bicho tinha ido parar. Beatriz pegou o urso, entregou para a filha e ficou sentada na poltrona pequena do canto do quarto por um tempo mais longo do que o habitual, com Sofia no colo examinando as orelhas do urso com a mesma concentração de antes. O episódio cardíaco, Beatriz sabia racionalmente, era o tipo de coisa que o Dr. Mendonça descrevia corretamente como dentro do esperado, mas havia em qualquer episódio, por menor que fosse, um lembrete específico e incômodo de que a estabilidade da rotina de Sofia não era abstrata. Era concreta, dependia de coisas específicas, e qualquer turbulência no cotidiano dela tinha potencial de reverberar de formas que valiam a pena levar a sério. Ela pensou em Rafael, em o que ele havia dito: "Eu vou ficar." Ela pensou em Eduardo dizendo: "Comportamento sob pressão nem sempre é previsível." Ela tinha respondido que o de Rafael era. Ainda pensava assim. Mas havia uma diferença entre prever o comportamento de alguém sob pressão controlada e confiar no comportamento de alguém em território que ele nunca havia pisado. Um pai que aparece e fica é diferente de um pai que aparece e tenta administrar a situação da forma como administra tudo, com eficiência e controle, e aquela certeza de que a decisão lógica é a decisão correta. Sofia virou no colo dela e pôs as mãos no rosto de Beatriz com as palmas abertas, a forma que tinha de verificar se a mãe estava prestando atenção. "Oi", disse Beatriz. "Oi", disse Sofia, com a seriedade de alguém conduzindo uma conversa importante. Beatriz ficou com as mãos da filha no rosto por um momento. Então tirou o celular do bolso e digitou para Eduardo: "Amanhã às 14. Confirmo." Depois digitou. Por um segundo hesitou. E enviou para Rafael: "Sofia teve um episódio cardíaco leve hoje. Está bem. Mas você precisa saber antes de qualquer outra conversa." Guardou o celular. Sofia tinha voltado para as orelhas do urso. A resposta de Rafael chegou em menos de 1 minuto. "Obrigado por me avisar. Posso perguntar se ela vai bem?" Beatriz olhou para a mensagem. Depois olhou para Sofia. Respondeu: "Vai bem. É monitorada. Está estável." E depois de um momento, adicionou: "Amanhã às 14. Ela não esperava que aquela mensagem fosse o começo de algo. Esperava que fosse o começo da próxima parte, que era diferente do começo de algo, e que ia exigir muito mais do que documentos e estratégia jurídica e cláusulas testamentárias.
Ia exigir o tipo de trabalho que não tem protocolo, e não tem planilha, e não tem 6 semanas de prazo. Mas Sofia, que estava olhando para ela agora com os olhos pretos e o urso na mão, não tinha prazo. Tinha apenas o dia de hoje, o berço azul, as orelhas do bicho, e a mãe sentada na poltrona pequena do canto. Por enquanto era suficiente. Rafael chegou ao apartamento de Beatriz às 21h de uma quinta-feira, 2 semanas depois do cartório. 2 semanas em que muita coisa tinha acontecido em ritmo de processo jurídico, que é o ritmo mais lento e mais inevitável que existe. A investigação interna da Monteiro Participações estava avançando, o Tavares tinha confirmado material suficiente para as apurações e Isabela havia contratado um advogado de defesa e começado um processo de negociação que Fernanda Roque acompanhava com a frieza profissional de quem já viu esse filme outras vezes. A reunião com Eduardo tinha acontecido no dia seguinte ao cartório, às 14 horas como combinado, e havia sido longa. 4 horas de mesa com documentos, questões de guarda, direitos, deveres, monitoramento da condição de Sofia, protocolos de comunicação. Eduardo havia sido preciso, e Beatriz havia sido precisa, e Rafael havia ouvido com o tipo de atenção que ele reservava para as reuniões que importavam de verdade, tomando notas no bloco que trouxe sem que ninguém pedisse. No final, quando Eduardo saiu para uma ligação, Rafael ficou sozinho com Beatriz pela primeira vez desde a sala de cartório. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então ele disse: "Eu posso ver ela?" "Quando estiver pronto", disse Beatriz. E quando ela estiver pronta. Crianças de 2 anos percebem quando os adultos ao redor estão em modo de resolução de conflito. Ela vai perceber. Como eu sei quando estou pronto? Beatriz pensou. Quando a resposta para essa pergunta não for mais uma estratégia, ele ficou quieto. Ela não esperou ele responder. Voltou para os documentos. Nas 2 semanas que se seguiram, Rafael foi ao Instituto Bem-Estar Infantil 2 vezes. Não para ver Sofia, para conhecer o espaço. Ele foi numa terça de manhã, quando Conceição o recebeu porque Beatriz tinha avisado que ele podia ir, e ficou meia hora conversando com a enfermeira sobre a rotina de Sofia, os horários, as preferências alimentares, o urso de pelúcia que ela chamava de simplesmente urso e que era indispensável para a hora do sono. Na segunda visita, ele foi numa quinta-feira, também de manhã, e dessa vez ficou mais tempo. Falou com o doutor Mendonça sobre a condição cardíaca de Sofia, sobre o que significava na prática, sobre o que um pai que aparecesse na vida dela precisaria saber e fazer. O médico respondeu a todas as perguntas com a paciência de quem está acostumado a ser a pessoa que traduz o vocabulário médico para o vocabulário de vida. Rafael voltou de cada visita sem contar para ninguém, sem postar nada, sem transformar aquilo em um anúncio ou em uma narrativa. Ficou quieto com aquilo por alguns dias, deixou assentar. E então, 2 semanas depois do cartório, num impulso que ele mesmo reconheceu como sendo diferente dos impulsos que tinha em geral, ligou para Beatriz às 19 horas de uma quinta-feira e disse: "Posso ir te ver hoje à noite? Não sobre Sofia, não sobre os documentos, sobre o resto." Beatriz ficou em silêncio por tempo suficiente para que ele achasse que ela ia dizer não. "Pode vir às 21 horas", disse ela. O apartamento que Beatriz havia alugado ficava no Consolação, num prédio antigo com piso de madeira e janelas altas que davam para a rua. Era menor do que o apartamento nos Jardins onde moraram juntos, e havia nele aquela qualidade específica dos espaços que ainda estão sendo habitados. Livros em pilhas que ainda não foram para a prateleira, uma planta nova na janela que ainda estava se adaptando à luz, uma fotografia de Sofia que Beatriz havia emoldurado e posto sobre a escrivaninha. Rafael chegou às 21h05. Beatriz abriu a porta antes que ele batesse, porque havia ouvido o elevador. Eles ficaram um momento na soleira. "Pode entrar", disse ela. Ele entrou. Ficou parado na sala olhando para o apartamento com aquela atenção de quem está aprendendo um espaço, não avaliando, aprendendo. "Café?", disse ela. "Pode ser." Ela foi para a cozinha. Ele ficou na sala. A fotografia de Sofia estava sobre a escrivaninha. Sofia no jardim pequeno do instituto, com o pé de ipê atrás e o urso no braço e o sorriso que era inteiramente dela. Rafael ficou olhando para a fotografia por um tempo. Quando Beatriz voltou com 2 cafés, ele ainda estava de pé. Ela colocou as xícaras sobre a mesa de centro e se sentou no sofá. Ele se sentou na poltrona do lado oposto.
Havia entre eles a mesa pequena com os 2 cafés, e o apartamento quieto ao redor, e a rua lá embaixo com o barulho suave de uma noite de semana em São Paulo. "Por que você ficou tanto tempo?" disse ele, sem preâmbulo. "No apartamento dos Jardins, depois que você sabia." Beatriz segurou a xícara com as 2 mãos. Pensou. "Porque precisava de tempo para preparar o que precisava ser preparado", disse ela. "E por quê?" Ela parou. Reiniciou. "Porque parte de mim ainda estava tentando entender se o problema era irreparável ou se era do tipo que tem conserto se as 2 pessoas quiserem." "E o que você concluiu?" "Que não sabia. Que talvez não fosse possível saber de dentro." Uma pausa. "E que a Isabela tornou a questão irrelevante de qualquer forma." Rafael ficou quieto. Bebeu um pouco do café. Colocou a xícara. "Você acha que eu fui manipulado por ela?" disse ele. Não era pergunta. "Você foi", disse Beatriz, com a gentileza direta que era a versão dela de tratar alguém com respeito. "Não porque você seja ingênuo. Porque você tem um ponto cego específico. Você acredita que quem fala com a lógica certa está certo. E a Isabela aprendeu a falar com a sua lógica." Ele ficou olhando para ela. Havia naquele olhar algo que ela havia visto pela primeira vez no cartório e que agora estava mais definido. Não era vergonha, não exatamente, era algo mais próximo de reconhecimento honesto, o tipo que dói de um jeito diferente de arrependimento porque não tem para onde fugir. "Você podia ter me dito sobre a Sofia", disse ele. "Podia", disse ela. "E não diz tudo sobre como eu confiei em você que eu não disse, Rafael. Isso é verdade também." Silêncio. "Mas parte do motivo era Sofia", disse ela. "A condição cardíaca dela exige uma rotina estável. Qualquer instabilidade grande, qualquer mudança brusca no ambiente dela. Eu não estava disposta a arriscar isso numa situação que ainda podia virar de muitas formas. Você me tirou a decisão", disse ele, e havia na voz uma tensão que não era raiva, mas que era próxima o suficiente. "Sim", disse ela, sem se desculpar. "Tirei. Porque a decisão implicava risco para ela, e esse risco não era meu para assumir sozinha, nem era seu para assumir sem saber que existia. Então eu eliminei a variável." "Eu não sou uma variável. Você era uma incógnita", disse ela. "Há diferença." Ele ficou olhando para ela por um tempo longo. Beatriz sustentou o olhar sem dificuldade. Então ele disse: "Você vai me deixar ser o pai dela?" A pergunta chegou com um peso que ele claramente havia carregado há tempo e que havia encontrado, naquele apartamento quieto numa quinta-feira à noite, o espaço para ser dita sem que se tornasse estratégia ou argumento. Beatriz colocou a xícara. Pensou na resposta com o cuidado que a resposta merecia. "Sofia vai decidir o que Rafael Monteiro é para ela", disse ela. "Quando ela tiver idade para isso. Até lá." Ela fez uma pausa. "Você pode aparecer. Você pode estar presente. Você pode aprender como ela é e o que ela precisa." Outra pausa. Mais curta. "Mas você não aparece e depois some. Isso não é uma opção." "Eu disse que fico", disse ele. "Você disse no cartório, com tudo ainda quente", disse ela. "Estou te dizendo agora, com as coisas mais frias. Se você vai ficar, fica. Não por mim, por ela." Rafael inclinou o corpo para a frente, os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão por um momento. Depois olhou para Beatriz. "E por nós?", disse ele. "Existe algum nós ainda?" A pergunta não tinha encenação. Era direta, simples, e havia nela uma qualidade vulnerável que Beatriz reconheceu como sendo a mesma qualidade que ele havia tido no cartório quando disse o nome de Sofia pela primeira vez em voz alta, o som de alguém que está falando sem a camada de gestão que normalmente ficava entre ele e o mundo. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Pensou em 7 anos. Pensou na erosão. Pensou em outubro com o celular na bancada da pia às 3 da manhã. Pensou em Sofia fechando os punhos no sono. Pensou em Helena na varanda com as orquídeas. Pensou em Eduardo dizendo comportamento sob pressão nem sempre é previsível, e em ela respondendo de Rafael e em descobrir que estava certa sobre a previsibilidade e errada sobre o que aquela previsibilidade significava. "Não sei", disse ela. "Honestamente não sei." Ele assentiu. Como se essa fosse a resposta mais honesta que ele poderia ter recebido e como se, vindo dela, ele a aceitasse. "O que eu sei", disse ela, "é que existe uma menina de 2 anos e 6 meses com o seu cabelo e os meus olhos que vai acordar amanhã de manhã e perguntar pelo urso e tomar a vitamina sem fazer beiço e precisar de alguém que apareça." Uma pausa. "Começa por aí." Rafael ficou quieto por um momento. Depois disse:
Quando posso ver ela? Sábado de manhã, disse Beatriz. No jardim do instituto. Conceição vai estar lá. Uma pausa. Eu também vou estar lá. Ele assentiu. Eles ficaram um tempo mais com os cafés que foram esfriando. Falaram sobre coisas menores. A consulta médica de Sofia na semana seguinte, os documentos que Eduardo precisava que Rafael assinasse para regularizar a paternidade formalmente, a questão do apartamento dos Jardins, que ainda precisava de resolução. Eram conversas de logística, mas havia entre elas uma qualidade diferente das conversas de logística que haviam tido nos últimos anos do casamento. Havia atenção. Havia o tipo de atenção que presta em quem está falando em vez de apenas no que está sendo dito. Quando Rafael foi embora, já perto das 22h30, ele ficou na porta por um segundo. Beatriz, disse ele. E parou. Ela esperou. O documento, disse ele. A caneta que você trouxe. Aquela caneta de metal. Você a trouxe porque sabia que ia assinar. Ela olhou para ele. Eu sabia que ia assinar desde o dia que Eduardo me disse que o registro estava pronto, disse ela. A caneta era só. Ela pensou na palavra certa. Uma forma de fazer aquilo por conta própria, com algo meu, não com a caneta deles. Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu, como quem entende uma coisa que não podia ser explicada de outro jeito. Até sábado, disse ele. Até sábado, disse ela. A porta fechou. Os passos dele foram pelo corredor. O elevador desceu. Beatriz ficou na sala com as 2 xícaras vazias sobre a mesa e o apartamento quieto ao redor. Pela janela, a Rua do Consolação estava com aquele movimento suave de noite de semana, motos passando, uma janela iluminada no prédio de frente, onde alguém estava em frente ao computador. Ela foi até a escrivaninha. Ficou olhando para a fotografia de Sofia no jardim com o urso e o ipê sem flores. Havia uma caneta de metal prateado dentro da gaveta. Ela abriu, olhou para a caneta por um momento, fechou a gaveta de novo. Fora da janela, São Paulo continuava. Dentro do apartamento, a planta nova na janela estava se adaptando à luz, devagar, no ritmo que a adaptação tem quando o espaço é novo, mas a luz é boa. Epílogo. No sábado seguinte, às 10 da manhã, o jardim pequeno do Instituto Bem-Estar Infantil tinha o pé de ipê cheio de flores amarelas que tinham aberto na virada de março para abril, e Sofia Beatriz Monteiro estava de sandálias vermelhas no meio do jardim, tentando alcançar uma flor que havia caído no galho mais baixo. Beatriz estava sentada num banco de madeira do lado de cá. Conceição tinha saído para buscar suco. Rafael chegou às 10h02, pelo portão de ferro que Beatriz havia deixado aberto, com um casaco azul marinho que ela reconheceu como sendo o casaco que ele usava nos dias que não eram dias de escritório, o casaco de quando ele estava sendo Rafael e não CEO. Ele ficou parado perto do portão por um momento, olhando para o jardim, para a flor no galho baixo, para Sofia de sandálias vermelhas tentando alcançar, lá com uma concentração total que não deixava espaço para mais nada. Então olhou para Beatriz. Ela fez um gesto pequeno com a cabeça. Vai. Ele foi. Chegou até Sofia devagar. Agachou-se ao lado dela até ficar na altura da menina. Estendeu a mão para o galho, alcançou a flor e a colocou na mão de Sofia, sem dizer nada. Sofia olhou para a flor. Depois olhou para Rafael com aqueles olhos pretos de inteligência direta e imediata que não pediam permissão para avaliar. Ficou olhando por um segundo que pareceu longo. Depois disse, com a seriedade de alguém que está completando uma observação importante: amarela. É, disse Rafael. Amarela. Sofia olhou para a flor de novo. Depois voltou para o galho mais baixo do ipê, porque havia mais flores lá e a missão estava longe de estar completa. Rafael ficou agachado no jardim olhando para ela por um momento. Depois se levantou. Olhou para Beatriz no banco de madeira do lado de cá. Beatriz não disse nada. Ele também não. Não havia nada que precisasse ser dito naquele momento que as palavras conseguissem fazer melhor do que o silêncio daquele jardim de abril com o ipê amarelo e Sofia de sandálias vermelhas e o começo, frágil e real como todos os começos são, de uma coisa que ainda não tinha nome, mas que estava ali. Isabela Carvalho, nas semanas que seguiram, chegou a um acordo com a Monteiro Participações que envolveu ressarcimento parcial e encerramento do contrato com cláusula de não concorrência. A investigação criminal estava em andamento, conduzida pelas autoridades competentes, e o desfecho dependeria do quanto ela e seu advogado cooperassem, o que era uma questão que pertencia ao processo e não a mais ninguém. Helena Monteiro
Recebeu Rafael em Higienópolis no domingo seguinte, num almoço que ela preparou com a precisão de quem sabe que almoços importam mais do que parecem. Ela não pediu desculpas por não ter contado sobre Sofia. Rafael não exigiu. Eles comeram com Camila, que fez perguntas sobre a menina com a curiosidade implacável de tia mais nova, e Helena ouviu as respostas de Rafael com os olhos quietos de alguém que está verificando internamente se o que está ouvindo condiz com o que esperava. No final do almoço, quando Camila foi buscar café e eles ficaram por um momento sozinhos na mesa, Helena disse: "Você vai ter que aprender uma coisa que o seu avô levou 40 anos para aprender." "O que é?" disse Rafael. "Que confiar em alguém não é uma estratégia", disse ela. "É uma escolha que você faz antes de ter todas as informações. Sempre antes." Rafael ficou quieto. Depois disse: "O avô te disse isso?" "Não", disse Helena. "Eu aprendi vendo ele levar 40 anos para fazer." Ela levantou para ajudar Camila com o café. Antes de virar as costas, acrescentou: "Você tem menos tempo do que ele tinha. Use melhor." Sofia Beatriz Monteiro foi ao exame de monitoramento cardíaco na semana seguinte, com os dois pais presentes. O Dr. Mendonça verificou os dados e confirmou que o ajuste de medicação estava fazendo efeito. Nenhuma intercorrência. Na saída da clínica, Sofia quis que o Rafael carregasse o urso porque as mãos dela estavam ocupadas com um pirulito de morango que a Conceição tinha dado. Ele carregou. Beatriz olhou para os dois do outro lado do corredor e pensou em 7 anos. Em março com garoa, em uma caneta de metal prateado, em uma cláusula testamentária que um velho teimoso havia escrito à mão com a letra inclinada de quem escreve contra o vento. E pensou que talvez o velho Arthur Monteiro soubesse, com aquela sabedoria específica de quem já viveu muito e perdeu muito, e aprendeu que o que fica não é o dinheiro, nem a posição, nem os ativos numerados em ordem crescente, mas as pessoas que aparecem e ficam quando o jogo virou e as cartas estão na mesa e não há mais nada a esconder, que às vezes as coisas que precisam acontecer do jeito mais difícil possível são as que ficam. Ela não tinha certeza de muita coisa, mas tinha certeza de Sofia de sandálias vermelhas e urso de pelúcia e punhos fechados durante o sono, e 2 anos e 6 meses de existência, completamente alheia ao fato de que havia mudado o rumo de mais de uma vida sem fazer nada além de existir. Era um começo. Era suficiente para começar.